Olá, pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E vamos para a nossa última aula da semana, não é, sexto ano? Vamos fazer uma leitura de uma entrevista, certo? Mas isso depois que nós vemos o nosso slide falando sobre sujeito e, vamos lá, sujeito e tipos de sujeito, certo? Aí vamos ao slide, depois vamos fazer uma leitura de uma entrevista, depois voltamos a falar sobre sujeito e tipo de sujeito no livro de vocês, ok? Vamos lá? Vamos me acompanhar aqui na apresentação do slide. Prontinho, galera. Eita, que passou demais. Pronto. Bom. Deixa eu tirar isso daqui. Bom. Sujeito, né? Vocês sabem o que é o sujeito da frase, gente? Sujeito é alguém ou algo de quem ou do que se fala, certo? Ele é facilmente identificado na oração através da utilização do método da pergunta. Vamos lá ver como é que se faz essa pergunta? O ajudante da loja correu muito com o veículo. Ao responder a pergunta, quem correu muito com o veículo, você identificará o sujeito da oração, que nesse caso é o ajudante da loja. Então, a pergunta é, quem correu muito com o veículo? Então, o ajudante da loja é o sujeito, certo? Vamos voltar à frase para ficar bem claro. A frase é, o ajudante da loja correu muito com o veículo. Então, a pergunta é, quem correu muito com o veículo? A resposta, o ajudante da loja, que é o sujeito da frase, certo? Agora vamos para os tipos de sujeito. Sujeito simples, né, gente? Fácil de fácil identificação. Sujeito simples, ele é formado por um núcleo, ou seja, núcleo é aquela palavra mais importante do sujeito, certo? Ou melhor, de qualquer coisa, né? O núcleo é a parte mais importante de qualquer coisa. Nesse caso, do sujeito também. Vamos lá. O empregado da casa vendeu seu carro. Quem é o sujeito? Vamos perguntar aqui. O empregado da casa vendeu seu carro. Quem é o núcleo do sujeito? No caso, empregado. O empregado não, né? Empregado é o núcleo do sujeito. Eles estão sempre omitindo a verdade. Quem é o núcleo do sujeito? Quem é o sujeito também, né? Eles. Então, de quem é que estão omitindo a verdade? Deles, não é isso? Quem vendeu o carro? O empregado da casa. Vamos refazer essa história, né? O sujeito simples é formado por um núcleo, que é o termo principal, o termo mais importante da frase. O empregado da casa vendeu o carro. Então, vamos lá, vamos identificar primeiro o sujeito para depois ver quem é o núcleo dele, certo? Quem vendeu seu carro? A resposta é o empregado da casa. Então, qual é o núcleo desse sujeito? Empregado. Na outra frase, eles estão sempre omitindo a verdade. Quem está sempre omitindo a verdade? Eles, né? Então, eles é o sujeito e também o núcleo do sujeito. A folha caiu. Quem caiu? A folha. O que caiu? A folha. Então, núcleo, folha, né? Agora vamos para o sujeito composto, certo? O sujeito composto, se o sujeito simples tem somente núcleo, o sujeito composto é formado por 2 ou mais núcleos, galerinha. Então, Ana Maria e Joaquim terminaram o namoro. Quem terminou o namoro? Ana Maria e Joaquim. Então, Ana Maria e Joaquim são os núcleos do sujeito, não é isso? Então, se tem 2 núcleos do sujeito, ele é composto, né, galera? Eu e você e o nosso cão estamos perdidos mais uma vez. Quem está perdido mais uma vez? Eu, você e o cão, né? E o nosso cão. Mas quem são os núcleos? Eu, você e cão. Certo? 3 núcleos, né? O sujeito composto é quando são 2 ou mais núcleos. Nesse caso, são 3, então também é composto, certo? Livros e cinema são o meu passatempo preferido, né? Quais são os seus passatempos preferidos, né? Livros e cinema. Então, livros, cinema, são os 2 núcleos desse sujeito composto dessa frase. E vamos lá? Sujeito oculto, ou sujeito que mais tem nome na face da Terra. Vamos ver como é isso? O sujeito oculto, também chamado de elíptico, desinicial e
implícito, né? Um desses 3 nomes a gente pode chamar, ou melhor, 3 não, né? 4. Oculto, elíptico, desinicial ou implícito. É aquele que não está declarado na oração, mas ele é bem perceptível, certo, gente? Dá para perceber direitinho quem é esse sujeito. Vamos lá. Apesar disso, ele é classificado como determinado porque pode ser identificado pelo contexto e pela conjugação verbal presente na oração. Exemplo, no trajeto para casa, passei pelo parque da cidade. Note que pela conjugação verbal passei, podemos identificar a primeira pessoa do singular, eu. Logo, no trajeto para casa, eu passei pelo parque da cidade. Então, esse sujeito aí que está oculto, ele é eu, não é isso, gente? Gostamos de pular carnaval. Pela conjugação verbal, identificamos o sujeito oculto na oração. Nós, né? Então, são nós, então a frase fica, nós gostamos de pular carnaval, não é isso? Armando saiu da escola muito cedo. À tarde, levou tudo para casa. Aqui temos o sujeito Armando na primeira oração e na segunda, o sujeito da oração que foi mencionado anteriormente é ele. À tarde, ele levou tudo para casa. Por quê? Porque ele está, no caso, substituindo Armando. À tarde, levou tudo para casa. Para não dizer de novo, Armando, né? Então, ele levou tudo para casa. Ok, galerinha? Vamos ver aqui. Sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado é aquele que a gente não pode identificar o agente da ação, nem pelo contexto, nem pela determinação, nem pela terminação verbal, certo? Então, vamos ver os exemplos. Não, ainda não. A despeito do sujeito ser um termo essencial da oração, o sujeito inexistente pode se manifestar pelo desconhecimento ou desinteresse do agente que executa a ação, né? Quem executa a ação é o sujeito. Então, no caso, pelo desconhecimento ou desinteresse da ação que executa a ação, o sujeito ele pode se manifestar inexistente. Exemplos. Disseram que ele foi eleito. Disseram, mas a gente não sabe quem foi, né? Necessita-se de pessoas jovens. Era bom viajar pelo mundo, né? Então, todos 3, sujeito indeterminado, certo? Agora nós vamos para sujeito inexistente, né? Nas orações sem sujeito ou sujeito inexistente, uma vez que elas são constituídas por verbos impessoais, não admite agente nas ações, não é isso? Então, assim como os verbos que indicam fenômenos da natureza, o verbo haver indicando o tempo passado e os verbos ser, fazer e haver, estar e passar indicando tempo ou distância, né? Essas são as situações. Vamos ver os exemplos. Trovejou durante a noite, né? Trovejou já tem aí dizendo, né? Fenômeno da natureza. Há boas palavras no Congresso, né? Haver com sentido de existir, né? Tempo passado, né? Ah, não. Está na hora do intervalo, né, gente? Outra aqui também indicando tempo, certo? Vamos lá? Agora, nós iremos fazer a leitura da entrevista na página 179 e 180 e logo mais vamos rever um pouco mais de sujeito e tipo do sujeito na página 186 e 187. Certo, galerinha? Vamos me acompanhar, por favor? Página 179, né? Leitura do texto, entrevista. Economia de água deve virar rotina, define especialista. Nós vamos fazer essa leitura, depois vamos falar mais um pouco sobre sujeito e tipo de sujeito, certo? Vamos lá. Sem perspectivas para o fim do racionamento, a população do Distrito Federal terá que se esforçar para reduzir o consumo. Situações de desperdício, como lavar calçadas com água tratada, são inaceitáveis para o coordenador do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade Católica de Brasília e membro titular do Conselho de Recursos Hídricos do Distrito Federal, Marcelo Rezende. Em entrevista à Agência Brasil, ele disse ainda que os hábitos adquiridos em tempos de rodízio, mesmo que com a economia compulsória termine, devem virar rotina, afinal, a água é um bem finito, né? Ele quis dizer que a água acaba, né? Água doce acaba, a gente tem pouca água doce em relação à água salgada que nós temos aqui no planeta. Eis os principais trechos da entrevista com o Rezende.
Agência Brasil. Bom, eu vou dizer quem é quem está fazendo a pergunta, quem está respondendo, vou dizer tudo direitinho, certo, gente? Assim, vamos até o final do texto. Agência Brasil. Como o senhor vê o cenário atual de crise no Distrito Federal? O que mudou de 2015 para cá? Marcelo Rezende. Parece ter repetido, mas tivemos um agravante na virada de 2016 para 2017, que foram as questões meteorológicas e climáticas. Tivemos um ano, mais uma vez, atípico, com baixa precipitação. Esse é um dos grandes fatores que estamos passando. Como os outros 3 fatores não foram modificados nesses 2 anos, as coisas pioraram. Os outros fatores são a busca de novos mananciais, aumento da demanda e a baixa educação que temos sobre o uso de recursos hídricos. As pessoas e as empresas continuam desperdiçando muita água, mesmo que o quadro negativo que a gente está tendo, mesmo com o quadro negativo que a gente está tendo. Agência Brasil. Em 2015, o senhor disse que, mesmo que as condições meteorológicas se normalizassem, o sistema chegaria ao limite. Já estamos nesse limite de abastecimento? Marcelo Rezende. Está provado que não conseguimos sobreviver com esses sistemas mais importantes de manancial que temos, o Descoberto e o Santa Maria. Bastou passar pelo que estamos passando em termos meteorológicos para estarmos vivendo a questão do racionamento. Precisamos, sim, de novos mananciais, de novas alternativas de busca de água, mas eu vejo que, ao mesmo tempo em que a gente tem que melhorar isso, temos que melhorar a educação. Agência Brasil. Pelos dados da CAESB, a população do Distrito Federal está economizando mais. É suficiente? Dada essa nossa situação, o que o senhor prevê para o Distrito Federal a curto, médio e longo prazo? Marcelo Rezende. Estamos melhorando, mas ainda precisamos melhorar mais. Precisamos ver o fim da estação chuvosa, que vai ser daqui a um mês, mais ou menos. Se os nossos lagos chegarem até 60% ou mais, é bem possível que a gente vá ficar no racionamento da forma como está. Se não chegar, é bem possível que a gente parta para um racionamento mais ousado, com 2 dias de interrupção para as cidades. Tudo o que está sendo feito agora em termos de obras poderia ter sido feito de forma mais planejada, há alguns anos atrás. Não precisaríamos estar passando por isso, mas eu vejo que o risco de a gente ficar sem água é muito baixo. Agência Brasil. Essas medidas serão suficientes a longo prazo? Marcelo Rezende. Estou dizendo até a próxima estação chuvosa. Se a gente tiver mais de uma estação chuvosa ruim em 2017 e 2018, a gente vai precisar de novo recorrer a outras alternativas, como Corumbá e uma retirada mais contínua do Lago Paranoá do que o que está prevista hoje. Agência Brasil. O que a população pode fazer? Marcelo Rezende. Eu acho que nós somos um dos principais fatores do processo. Se a gente ajudar, eu acho que a gente vai passar com mais tranquilidade esse ano. Agora, já estamos economizando, mas acho que precisa ser muito mais difundido. As pessoas precisam colaborar mais ainda. Existem muitas pessoas que acham que isso é uma farsa, que essa crise não existe, que é um cenário criado. Eu sou favorável à aplicação de multa para que pessoas que estejam usando água tratada para lavar calçada, lavar carro, porque isso não deveria ser feito em momento em que não houvesse crise. Ou isso não deveria ser feito nem em momento em que não houvesse crise. Eu acho que cidadão tem que participar mais ativamente e a ação da fiscalização é fundamental nesse processo. Agência Brasil. Esse racionamento deveria ter começado antes? Marcelo Rezende, deveria, mas era uma questão muito mais política. Eu imagino que em setembro do ano passado já deveria ter começado. Agência Brasil. Uma vez que o volume de água aumenta nos reservatórios atuais, ou mesmo que acrescente novas fontes, os moradores do DF poderão voltar ao consumo normal. Marcelo Rezende. A economia deve continuar, pois a água é um bem finito e deve ser preservado. Muitas famílias consomem muito acima do que deveriam e desperdiçam muita água tratada em ações como poderiam ser feitas com água de reuso. Mariana Torcânia, economia de água deve virar rotina, defende especialista, Agência Brasil, Brasília, né? Essa foi uma entrevista que foi feita sobre a questão da água, certo? Agora, vamos para a página 186, falar um pouquinho sobre sujeito e tipos de sujeito, né? Continuar o que nós estávamos falando no slide. Sujeito e tipos de sujeito, vamos lá.
Sujeito. 1. Leia novamente os seguintes trechos extraídos da entrevista. A economia de água deve virar rotina, defende especialista. Eu sou favorável à aplicação de multa para pessoas que estejam usando água tratada para lavar calçada e lavar carro. Muitas famílias consomem muito acima do que deveriam. O primeiro trecho refere-se à fala de uma pessoa que participou da entrevista. Que palavra é empregada para se referir a essa pessoa? E aí, gente, qual é a palavra aqui, nesse pedacinho, nesse trecho do texto que se refere a essa pessoa? B. Que verbo acompanha essa palavra? E aí, qual é o verbo que acompanha ela, né? A declaração consomem muito acima do que deveriam é atribuída a quem? No segundo trecho destacado. Vejam aí direitinho, analisem bastante esse trecho para responder essas questões, certo? Vamos lá. O termo eu e a expressão muitas famílias recebe nos trechos destacados a denominação de sujeitos. Sujeito é o ser sobre o qual se faz uma declaração e com o qual o verbo concorda em número e pessoa. Exemplos. A água é um bem finito e deve ser preservado. Declaração feita sobre a água é um bem finito e deve ser preservado. Muitas famílias consomem muito acima do que devem. Verbo flexionado na terceira pessoa do plural. Consomem em concordância com o sujeito posicionado na terceira pessoa do plural, muitas famílias. Chamamos núcleo do sujeito o tempo mais significativo que o compõe. Quando o sujeito é formado por, exemplo, um artigo, um substantivo, o núcleo é o substantivo que vem depois do artigo. Tipos de sujeito. Algumas classificações de sujeito. Sujeito simples, apresenta apenas um núcleo. Exemplo, a população economizou água, possui apenas um núcleo. População, né, gente? Lembrando que tem que fazer a perguntinha. A população economizou água. Quem economizou água? A população. O núcleo disso? População. Sujeito composto, né? Apresenta 2 ou mais núcleos, não é isso, gente? Exemplo, a população e você economizaram água. Possui 2 núcleos, população e você. Segunda questão, página 187. Observe as expressões em destaque nas orações a seguir. 1. O sistema chegaria ao limite, né? O sistema sujeito. 2. As pessoas e as empresas continuam desperdiçando muita água. As pessoas e as empresas, sujeito. Na oração 1, o sujeito apresenta um núcleo, sistema. Na oração 2, o sujeito apresenta mais de um núcleo, pessoas, empresas. Baseando-se na informação apresentada, classifica o sujeito de cada oração. B. Que formas verbais organizam essas orações? E aí, gente, quais são as formas verbais? Quais são os verbos que organizam essas orações? 3. Releia. Precisamos sim de novos mananciais, de novas alternativas de busca de água. Nessa frase, observe que o verbo aparece sozinho. Ainda assim, você consegue identificar o sujeito? Que estratégia você usaria para reconhecê-lo? Usem a perguntinha, né, gente? Você vai perguntar ao verbo, né? Vamos fazer a perguntinha para ver se identifica quem é o sujeito, certo? Nos casos em que o sujeito da frase não está explícito, mas pode ser identificado por meio da desinência, terminação verbal, classifica-se como sujeito desinencial, oculto, elíptico, né, ou implícito, né, gente? Bom, e vamos ficando por aqui, certo, gente? Vamos ficando por aqui na nossa aula de hoje, na nossa aula da semana, não é sexto ano? Lembrem-se, viu? É de extrema importância que vocês vão lá no canal da Educação Itabaninha, curtam o canal, curtam o vídeo, comentem que vocês são nosso termômetro, certo? Nós temos que saber se estamos indo bem ou não, de acordo com os comentários de vocês, certo? Caprichem lá, comentem para que a gente possa saber tudo direitinho, se está tudo bem, se não está, se está precisando melhorar e assim por diante, certo? Outra coisa também, né? Máscara no rosto, álcool em gel sempre para higienizar a mão, certo, galerinha? Então, vamos lá à nossa despedida virtual, né? Um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima com fé em Deus.